Estamos aqui para mais um webinar, né? Hoje com uma convidada super especial, a Raíza está conosco aqui, né? Vamos comentar um pouco sobre um tema que ele é muito recorrente, né? Em times comerciais, no mercado como um todo, que é a questão do pipeline, né? Todo mundo acha que pipeline é volume, mas a gente sabe que não é. E a gente vai hoje destrinchar um pouquinho como que a gente consegue construir um pipeline com foco, com qualidade e focar justamente no que importa no final do dia, que são as conversões em vendas, né? Então, acho que me apresentando primeiro aqui, né, eu sou o João Macucci, hoje sou coordenador de vendas na Driva, né, também sou especialista em vendas consultivas B2B. Meu foco hoje na Driva, ele está muito mais direcionado ali na liderança de times comerciais e na implementação da cultura de alta performance no dia a dia, né. Hoje, minha expertise está muito voltada em transformar essas operações caóticas que a gente sabe que existe dentro do mercado, né, estou trabalhando isso aqui dentro da Driva, em máquinas de vendas eficientes, né. Então, meu foco hoje aqui, junto com a empresa, é estruturar esses pipelines, torná-los mais escaláveis e liderar times ali na construção de processos mais previsíveis, que é justamente o tema que a gente está conversando aqui, tá? E, Raíssa, é prazerzão conversar com você, né? Você tem uma carreira muito legal, você um foco muito grande ali na parte né, de neurociência. Queria que você comentasse um pouquinho também com o pessoal. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Raíza Terra, eu sou pioneira aí na aplicação de neurociência para as estratégias de crescimento acelerado na América Latina. Trabalho com isso já há 10 anos, 16 anos aí, destravando crescimento de negócio. Eu percebi, né, que ao longo aí da minha carreira de growth, né, eu precisei me aprofundar nesse conhecimento de mente e comportamento humano, porque de fato faz sentido, né? Então toda a estratégia de crescimento tem que ser baseada nas pessoas, mesmo que seja B2B, porque por trás de todas as decisões de uma empresa são pessoas no final dos processos. Então, eu sou fundadora da Growth Office, que é uma consultoria especializada nesse tipo de conhecimento. A gente aplica também IA nesse processo, né, de geração de demanda, conversão, né, focando basicamente ali no funil de ponta a ponta, né, porque a visão de growth, né, a receita não deve ser só focada no marketing, então é uma responsabilidade compartilhada entre marketing, vendas, produto e sucesso do cliente. Então a gente tem essa visão holística e integrativa. E também sou mentora, né, de programas de aceleração, professora de MBA, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente trocar esse conhecimento. Boa, Raíssa. Acho que até antes a gente entrar um pouco na pauta, né, você falou que o growth não é só do marketing, né, ele é do marketing e vendas, né? Acho que isso é algo que ainda está muito intrínseco, né, nas empresas, porque a grande maioria das empresas acha que o growth é responsabilidade somente do marketing. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente do porquê que o growth ele está tanto em vendas quanto no marketing, né? Não é só um trabalho de marketing. Maravilha. Assim, growth é cultura, né? Então, hoje o pessoal está chamando muito do termo GTM, Go to Market, mas basicamente é o quê? É geração de oportunidade de receita, arquitetura de receita. Então, para a gente falar de crescimento de negócio, não tem como a gente colocar responsabilidade só no time de marketing. Por quê? Porque por mais que o time de marketing ele tenha a responsabilidade de definir, né, os perfis do cliente ideal junto com o time de vendas, com o time de produto, né, ele também é responsável em gerar demanda, mas principalmente esse alinhamento é muito essencial com o time comercial para quê? Para garantir o atendimento, a abordagem correta desses leads, para depois da conversão, né? Ou seja, para que esse lead realmente tenha o perfil do cliente ideal e ele veja de fato o valor na solução, não dê churn. Então, é uma visão integrada, porque quando você amarra essas pontas de marketing e vendas, a área de produto, né, e a área de acesso do cliente, a gente coloca todos olhando para a receita, a responsabilidade de crescimento, porque basicamente, né, o segredo do crescimento de um negócio não é nem segredo, né, é uma fórmula, está na retenção. Então, por que na retenção? Porque você já gastou muito dinheiro, todo o esforço, né? O custo de aquisição foi muito alto para adquirir aquele cliente. Então, ele tem que estar muito amarrado dentro do perfil do seu cliente ideal, porque ele vê valor na sua proposta, né? No que você entrega. E a partir disso, você consegue aumentar o seu lifetime value, né? Que é basicamente o dinheiro, né? Que aquele cliente investe no teu negócio, ele deixa o dinheiro no teu negócio através do quê? De um bom relacionamento e também ofertar outras soluções que façam sentido para ele. Então, é um trabalho integrado, de fato, de relacionamento com o cliente, customer success, vendas, produto e marketing, tá? Show de bola, né? Acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né? No final do dia, o que a empresa mais quer é vender, né? Mas não adianta nada a gente vender se a gente tem uma panela furada, né? Então, o LTV acaba sendo muito importante, retenção de churn, a gente sabe de tudo isso, né?
E acho que entrando um pouquinho aqui no Neurogrowth aí, abro para você comentar um pouquinho sobre o que é o Neurogrowth. Acho que você, como especialista, tem total domínio desse assunto, então até eu, né, quero entender um pouco melhor, já dei uma estudada no tema, mas acho que ninguém melhor para você do que você para comentar, né, sobre o que é o Neurogrowth, né, o growth, da Growth Office que vocês fazem de fato, né? Neurogrowth é uma nomenclatura que a gente definiu para a nossa própria metodologia, tá? Mas basicamente o que? É a união desse conhecimento da neurociência aplicada às estratégias de crescimento acelerado. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, toda a estratégia de growth, o pilar principal, ele começa olhando para o ser humano. Como assim? A gente faz um trabalho de pesquisa. Uma pesquisa, não é uma pesquisa de 6 meses, é uma pesquisa dentro de um movimento ágil, da velocidade que a gente precisa fazer, mas é uma pesquisa para ouvir o cliente, trazendo insumos reais, e a gente faz um filtro desses vieses. Por que eu falo filtro de vieses? Porque quando a gente faz uma pesquisa tradicional de mercado para entender o cliente ele fala muita coisa, mas nem tudo que ele fala quer dizer que seja aquilo mesmo. Né? Porque a nossa construção de pensamento ele está enviesado e muitas vezes a gente nem tem clareza sobre o que a gente está falando e a gente também pode mentir. Né? Então, a partir do momento que eu entendo os perfis, nós entendemos os perfis dessas pessoas, né? Que a gente tem toda uma técnica aqui de perfilação, né? Entender grupos, né, de perfis de comunicação, grupos de personalidade, dores e ganhos, demandas do dia a dia, a gente filtra essa pesquisa e consegue traduzir isso em insumos tangíveis, tá? Ok, como é que eu vou pegar esse conhecimento e traduzir isso numa comunicação para melhorar minha proposta de valor, para trabalhar as minhas campanhas, para trabalhar a abordagem comercial, para ofertar produtos. Então, a gente usa toda essa neurociência como ponto principal de toda a estratégia de crescimento acelerado. E, Pô, só para, né, acabei falando um pouquinho, mas por que tudo isso, né? Porque a gente acredita, né, a neurociência está aí cada vez mais, claro que a decisão ela é inconsciente, só para vocês entenderem, 95% das nossas decisões, nós seres humanos, elas são tomadas de forma inconsciente. Tá? Ou seja, a gente 5% é consciente. Então, se a gente trabalha com 95% do inconsciente, como que a gente vai confiar numa pesquisa quando a pessoa traduz isso se ela não tem plena consciência do que ela está dizendo? Né? Então, o que acontece? Existem alguns vieses cognitivos, padrões comportamentais dos seres humanos, entendendo a biologia do nosso corpo, da nossa mente, e a partir disso a gente junta o conhecimento da psicologia comportamental e entender como é que funciona o nosso corpo, né? A biologia, né? Por trás de toda a tomada de decisão. E, só para complementar, que eu falei um pouquinho desse sistema 1 e 2 já, quando a gente fala de 95% de tomada de decisão, ele acontece no nosso sistema 1, que é o nosso sistema automático, ele é inconsciente, é o nosso cérebro rápido, né? E o nosso sistema 2, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Ele é o nosso sistema racional, que ele traduz tudo. Então, basicamente, né, essa é uma frase do Kahneman, que ele é o detentor desse conhecimento do rápido e devagar, sugiro essa leitura e complementar para vocês. Ele fala que nós, seres humanos, nós somos seres emocionais que justificamos as nossas escolhas com argumentos racionais. Ou seja, toda tomada de decisão ela é emocional, mas a gente argumenta e traduz isso em argumentos racionais. Então, por isso a importância da gente se aprofundar, né, no comportamento humano. show de bola, Raiz. É muito importante porque eu sempre comento até com o meu time, né, que no mundo de vendas a gente tem processos, tem questão ali de dados, mas no final é um ser humano atrás de tudo isso, né? É uma pessoa. Então a gente entender o psicológico da pessoa, a gente entender de fato o que ele está pensando, como é que está o pessoal, como é que está o profissional, está tudo elencado, né? Então, ter todo esse entendimento é muito importante para o sucesso do negócio como um todo, né? E aí a gente entra justamente na questão da previsibilidade fantasma, né? Até colocamos aqui que acaba sendo uma patologia comercial. Então, a gente sabe que ao longo do tempo, né, existe esse churn ali, né, de pipeline muito voltado justamente para essa falta de ressonância cognitiva, né? E às vezes o pessoal acha que isso é muito voltado ali para a plataforma que está usando, para o que estão estudando, o que está sendo aplicado, né? E a gente vê que o custo de troca de contexto acaba sendo algo muito marcante, né? Ele acaba sendo muito impactante no dia a dia, né? Então,
ali diversos estudos de produtividade, ali, a alternância entre diversas soluções, né? Pode ser o CRM, pode ser a planilha, pode ser a prospecção, pode ser a pesquisa do Google, pode ser o LinkedIn. Você vai reduzir a tua eficácia em 40%, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo um desvio da atenção muito grande, a gente sabe disso, né? Quem nunca, às vezes, está estudando alguma coisa em casa, passa alguma coisa do lado, você já desvia a atenção. Então, o ser humano, ele acaba tendo essa característica, né? Então, a gente ficar com diversas abas, descentralizando essas operações, faz com que a gente tenha uma perca de eficácia muito grande, né? E isso justamente está elencado com o paradoxo da escolha do Bear Schwartz. Aí, abro para você comentar um pouquinho sobre o paradoxo da escolha, né? O que que ele é, né? O que que ele faz? O que que o Bear Schwartz comenta sobre isso, né? Eu vou só voltar algumas casinhas só para complementar do que você falou da perda de eficiência e essa falta de ressonância cognitiva. A partir do momento que a gente não entende profundamente, olhando para ali para o time de pipeline, tá? Como é que pensa o nosso cliente, nossas personas, nossas base personas dentro dos nossos clusters de CP, a gente não consegue criar uma abordagem que se conecte com ele. Então, a gente perde essa ressonância no sentido de que a gente não consegue se conectar, porque a partir do momento que a gente tem um trabalho, né, de 95% do inconsciente, o nosso inconsciente, para a gente conseguir capturar a atenção, nossa atenção ela é seletiva. Por que a nossa atenção é seletiva? Porque o nosso corpo ele foi programado para economizar energia, para que a gente consiga dividir as nossas funções entre os outros nossos órgãos. Então, quer dizer o quê? Que 95% da nossa mente ela funciona no automático de coisas que a gente já viveu, que a gente já aprendeu dos nossos preconceitos, né? Que são esses 95% que é inconsciente. Exato por quê? Porque ele está no modo de economia de energia. E a atenção ela só acontece, né, a partir do momento que eu quebro algo, aquela quebro a expectativa, faço algo diferente, eu vou trazer um pouco mais à frente, mas por quê? Porque nosso cérebro ele está ocupado processando muitas informações ao mesmo tempo e o nosso corpo ele está usando a nossa energia, não só dividindo com o nosso cérebro, como todo o nosso funcionamento do nosso corpo como um todo. E aí, quando a gente fala a questão de perda de foco, isso também tem a ver com a nossa própria produtividade. Que a partir do momento que a gente dispersa muito a nossa atenção, de novo, é como se fossem várias janelas. Pensa assim, uma analogia de pegar o seu celular e abrir um monte de janela no seu celular ou no seu computador, ele não fica lento. Quando você tem muita aba e alternando essa aba, por quê? Porque você está exigindo muito do teu cérebro para processar. Então, isso perde eficiência. Por isso que é importante a gente focar os esforços, no caso, no time comercial, em leads que tem fit com o teu cliente ideal. E a abordagem, naturalmente, acaba sendo quase a mesma, porque a partir do momento que a gente padroniza esses perfis, a gente já tem toda uma estrutura de entender quais são as dores principais, como que a gente resolve essas dores, quais são as expectativas de ganho, qual é a nossa proposta de valor. A gente não precisa ficar adaptando muito a nossa comunicação. Por mais que cada dor, cada cliente tenha uma dor específica, mas se a gente bota grupos de clientes, eles têm as mesmas dores, a partir do momento que a gente reproduz isso e treina o nosso time comercial com a mesma abordagem, a eficiência acontece. Por quê? Porque eu não fico ali, peraí, o que agora é isso aqui? Não. Repetição, 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 repetição. A repetição gera o quê? Leva a produtividade, aumenta a performance e eficiência. Tá? E falando um pouquinho do paradoxo de escolha, tem a ver com esse conceito da economia de energia. Como o nosso cérebro está o tempo inteiro processando muitas coisas ao mesmo tempo, nosso corpo, né, ele vive nesse modo de economia de energia. O que isso quer dizer? Quando eu tenho muitas escolhas na minha frente, eu uso o meu sistema 2, que é o cérebro que não é inconsciente, ele não é impulsivo, é o racional. Porque ele começa a analisar, poxa, eu não estou entendendo, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar. Isso faz o quê? Usa muito da nossa energia do nosso corpo, isso gera um cansaço mental. Isso, se a gente tiver muitas opções, essas opções não estiverem claras, qual é a nossa tendência? Abandonar a escolha. Eu não quero saber disso não, isso aqui está muito complicado. Por quê? Porque eu estou exigindo demais do meu cérebro. Então, o nosso cérebro, como ele tem que economizar energia, eu falei, para de gastar energia com isso e esquece esse troço. Então, é isso que acontece no nosso mecanismo. Então, por isso que a mensagem tem que estar muito clara, por isso que a proposta de valor tem que estar muito clara, porque não faça o teu cliente pensar. Né? E aí, a partir disso, a gente diminui a fricção no processo comercial.
Isso aí eu já vou pegar até elencar com até apresentação comercial e proposta que você comentou agora no final, né? Às vezes a gente olha e fala, putz, eu fiz uma reunião excelente, uma reunião muito boa, apresentei toda a solução, eu mostrei A, B, C, D, E, F, G pro meu cliente, eu acho que ele vai fechar comigo. Dá uma semana, o cliente dá o famoso ghost, não fala com você, e você não entende o porquê disso. Mas é justamente porque você deu muitas opções para ele. Você fez uma proposta lá com quatro, cinco tipos de investimento diferentes. Você fez uma reunião apresentando tudo e não elencando justamente a dor dele, o que aquilo ali resolve para ele. É que eu sempre falo até para o meu time. Eu falo, gente, uma reunião boa, às vezes é uma reunião que não dura tanto tempo. É uma reunião, claro, onde o cliente fala mais do que você, né? E onde você vai e mostra exatamente o que ele quer, o que ele vai resolver a dor dele. Porque uma proposta boa é uma proposta que tem apenas um investimento, dois no máximo, né? Porque você não dá essa opção para ele, você não tem esse leque de possibilidades, porque justamente ele vai gerar essa paralisia, né? Que está ali no paradoxo da escolha. Então, acho que isso é muito importante e eu vejo que isso ocorre muito. O pessoal ainda costuma insistir nesse erro de apresentar tudo, achar que, não, vou fazer uma apresentação completa porque é isso que vai fazer a diferença. Não é. Não, aí é o famoso menos é mais. Exatamente. Então, tem que simplificar. Isso é um erro também que eu cansei de cometer. Eu, como professora também, muito técnica especialista, eu tenho que me segurar, que eu faço também a parte de venda, né, junto com o meu time na Growth Office, porque é uma venda complexa, é uma venda consultiva, porque é um projeto, né, e às vezes eu me empolgo, dando muito detalhe técnico para o lead que não precisa daquelas informações. E aí, em vez da gente incentivar a conversão, tipo, peraí, tá muito difícil esse negócio, isso aqui é um projeto muito cabeludo, eu não quero, sabe? Por quê? Porque essa complexidade tem que ficar para o time de especialista. A gente tem que simplificar essa comunicação, me mostrar, beleza, isso aqui é difícil, mas não precisa se preocupar não, que a gente resolve. Então, é selecionar o tipo de informação que a gente coloca e a gente compartilha. E a questão do que você falou, das opções, né, de dar muitas opções de preço, né, isso é muito importante, assim, mas dá para a gente tem que, menos é mais, mas dá para também, de repente, colocar no máximo duas opções, três opções, se você tem uma estratégia de ancoragem, né? Então, aí já trazendo um pouco da neurociência aí para a precificação. Se de Uhum. alguma forma você quer mostrar que a tua opção B, ela é primeiro, antes de tudo, qual é o melhor plano para vender? Então a decisão a sua intenção é fazer com que os clientes pensando em SaaS, vamos pensar em SaaS, né? Compre o plano médio. Se eu tenho essa estratégia, então como que eu faço para incentivar a condução do meu plano médio? Aí você começa a ancorar preços e ancorar funcionalidade. Então, se o meu plano A, a pessoa tem que olhar, beleza, isso aqui é um valor X, mas comparado ao valor Y, que é do meu plano preferencial, isso aqui está muito caro com o plano base, e o outro se torna barato. Como? Quando a gente trabalha bem essa diferença de preço, a gente bota um preço, no caso, se eu quero vender o meu plano B, que tem mais funcionalidade, ele é um pouquinho mais caro, eu boto o preço A um pouco mais caro, para não ter uma diferença muito grande entre um e o outro, e dou mais o que? Funcionalidade para poder incentivar o outro lá. Então, plano básico, não, porque melhor para mim, é mais vantagem para mim o B, porque eu pago um pouquinho mais e tenho muito mais funcionalidades. Então, a Exato. gente consegue, mas é isso, mas é um estudo, né, gente? Vocês têm que pensar qual é essa estratégia nesse sentido, igual a questão da pipoca do cinema, né? Isso é muito clássico. A pipoca do cinema, nossa intenção, geralmente quem pensou nisso, é a gente comprar o pacote maior ou médio, não o pequeno. Exatamente por isso, porque o pequeno é quase o preço do médio e tem menos. Então, é essa mesma lógica, tá? Boa. E até entrando um pouco na questão do menos é mais, né? A gente fala sobre um erro que acontece, né? Um erro muito comum em times comerciais, né? Que a gente pode chamar ali de métricas de vaidade e métricas de valor. Então, o que que é a métrica de vaidade? É justamente o volume. Gente, o volume é importante, a gente sabe que é essencial, mas tem que ser um volume inteligente. Então, muitas vezes quando a gente olha pipeline, a gente vê que, eu tenho 500 leads no meu pipeline, né? Eu fiz ali 600 cold calls na semana, mandei 300 e-mails, eu tenho 200 mil de pipeline em aberto. Mas a gente não olha justamente o que importa, né? Beleza, desses 500 leads, né? Quantos são qualificados? Quantos estão no meu ICP? Quantos
estão, de fato, fazendo sentido para eu trabalhar, né? Nessa quantidade de cold calls, quantas cold calls eu converti em uma reunião? Quantos e-mails eu tive um retorno do decisor, né? Qual que é a minha taxa de conversão, né, de uma cold call para uma reunião? O tamanho do pipeline também, qual que é a minha taxa de win rate, né? Quanto desses 200 mil que eu fecho, de fato, no final do mês? Então, as métricas de vaidade é muito voltada para o volume, que estou fazendo um bom trabalho. Estou ali com tantos leads, estou com tantas ligações, mas no final não é sobre isso. É sobre a quantidade de valor, de receita que você consegue gerar no final do mês. E aí a gente entra justamente nas métricas de valor, que são as métricas que a gente deve olhar, né? Que é, pô, como que está a minha taxa de MQL para SQL, né? MQL é o lead qualificado pelo marketing. O SQL justamente é o lead qualificado pelo vendedor. Como é que está essa taxa? O marketing está me entregando leads bons, né? Tá sendo legal essa taxa de conversão? Como é que está meu win rate, né? Meu win rate está em 30%. Opa, então quer dizer que de 200 mil do pipeline eu fecho ali 60 mil, né? Mas isso também está atrelado com o ciclo de vendas. Se meu ciclo de vendas tem 30 dias, quer dizer que uma reunião que eu fiz hoje, de uma proposta que eu enviei hoje, talvez feche só no mês que vem. Então eu tenho que ter tudo isso na palma da mão, tenho que ter essa questão de conversão por etapa do funil, ter a questão do ticket médio, porque a partir disso eu consigo entender, beleza, primeiro, quantos cold calls eu preciso para conseguir tantas agendas, para daí tantas agendas eu conseguir converter tantas para entregar o resultado no final do mês. Ter esse funil, né, muito bem desenhado, algo que ainda acontece muito nas empresas de ser um erro, de olhar muito para esse número e falar, nossa, temos muitos leads, temos muitas ligações. Gente, não dá. A gente tem que começar a olhar justamente para métricas de valor. É aonde o dinheiro está e é aonde a gente vai conseguir ter uma qualidade melhor e, consequentemente, se estressar menos depois, né? Então, e isso está muito voltado justamente a entender esses processos como um todo, né, Reisa? É isso aí. E complementando a questão de métricas de vaidade, trazendo um pouco para uma realidade, saindo um pouco de vendas, né? Acho que todas as áreas têm suas métricas de vaidade, né? Em qual sentido? A gente está vivendo num momento em que a gente fala muito sobre métricas, a gente tem várias ferramentas que a gente tem esses dados, mas, de novo, menos é mais. Não adianta ter várias métricas, mas quais são as principais métricas importantes para eu medir? Exemplo em marketing, né? Beleza, qual é a minha taxa de conversão? Se a gente falar em uma estratégia de geração de lead, né? De visitante para lead, de fato. E desses leads, quantos deles são qualificados dentro de um pré-requisito mínimo, dentro de um SLA de marketing e vendas, para encaminhar para o time comercial. Então, de novo, a gente traz a integração de áreas. Né? Como que eu defino esse SLA, esses pré-requisitos, se eu não entendo nem quem é o meu cliente? Para eu saber qual é o meu cliente ideal, quem são essas pessoas, eu tenho que definir basicamente quais os inputs, quais são as informações básicas que eu preciso coletar num processo de qualificação, começando com marketing. E como é que a gente consegue isso? Através de formulários, através de IA, né? Enfim, então como? Então, quais são as informações que esse lead precisa deixar para dizer que ele é qualificado? Ou quais são os comportamentos que ele deve fazer, se já é um lead que já está interagindo no meu CRM, no meu site, estou traqueando tudo, quais são os comportamentos que dão os indícios de que ele está engajado? Eu preciso, de fato, ir esperar o lead levantar a mão para passar para o time comercial, se eu já tenho todas as informações dele, se eu já sei que ele atende os pré-requisitos mínimos de termos de qualificação, se ele tem o cargo que eu espero dentro de uma empresa do porte que eu espero, né? Ele já sei basicamente a dor dele, como considerando o tipo de conteúdo que ele consome, as páginas que ele visita. Eu preciso de fato esperar ele levantar a mão para encaminhar para o time comercial, ou eu consigo já ser um pouco mais agressiva numa abordagem proativa, dizendo, eu sei que você tem essa dor, e isso aqui visitou, tal. Será que faz sentido a gente evoluir para um time comercial, conversar sobre como a gente pode te ajudar? Isso que eu estou falando não é algo comum, tá, gente? O pessoal geralmente espera, aí falando no marketing inbound, né, no tradicional, espera o lead levantar a mão. Mas os nossos cases de sucesso aí da Grove Office geralmente o hack, não gosto de usar essa palavra, mas um dos hacks é não esperar o lead levantar a mão, porque se a gente consegue mapear, sabe quem é, mapeia comportamento, a gente consegue abastecer
o time comercial com outros leads com uma baixa prioridade comparado ao lead de levantada de mão, mas que eles têm indícios, né? Que, ou seja, são o comportamento com intenção de compra. Que se a gente tem um time comercial muito bem alinhado com o marketing, em termos de abordagem, em termos de perfil, a gente faz esse casamento perfeito e a gente consegue abastecer com os leads e também ajudar nessa conversão por outros meios, tá? E, enfim, entre outras métricas, né, gente? Então, a gente falando de métricas também do churn, também olhando, saindo um pouco de marketing e vendas, né? Até para a gente validar se o perfil desse cliente que a gente está gerando, ele vê de fato o valor na nossa solução, ele está satisfeito, a gente também tem que olhar o quê? As métricas de produto, né? Ou seja, se a gente tem um SaaS, a gente consegue medir conversão de trial para a conversão final do cliente pagante, a gente consegue medir quanto tempo que ele fica em cada tela, se ele acessa o seu produto. Então, a gente, olhando um pouquinho, saindo um pouco da responsabilidade de marketing e vendas, depois que a gente, vamos supor que o cliente já está dentro de casa, a gente consegue mapear sinais de pré-churn. Né? Quais são os sinais de pré-churn a partir do momento que você tem uma ferramenta SaaS? Poxa, o usuário não está usando o teu produto. Se ele não está usando o teu produto, tem alguma coisa errada. Ou não serve mais para ele, ou ele não está conseguindo usar, ou tem, sei lá, ele foi para um concorrente. Você vai esperar ele dar churn? Se você tem uma integração com o seu time de CS, não dá para avaliar, beleza, olha, esse usuário aqui, ele precisa de atenção. Então, você consegue fazer uma abordagem proativa também, junto, né, com essa visão de growth, para evitar que esse cliente saia. Então, por isso que eu falo que growth, crescimento de negócio, não é só responsabilidade de marketing. Tá? Boa, Raíssa, é exatamente isso, né? Então, o pessoal acaba sendo muito engessado, né, em muitos casos, questão do growth e tudo mais. Então, a gente vê poucas empresas analisando esse pré-churn, tendo esse problema não, essa questão do inbound, então, esperando a levantada de mão. Se a gente consegue já ter todo esse entendimento, já consegue ir atrás desses leads com uma facilidade muito maior e um esforço muito menor, né? Que é o que a gente sempre busca no dia a dia, né? E aí, já entrando um pouco na arquitetura cognitiva, né? Você tinha falado dos sistemas 1 e 2, né? Acabei falando já. Então, acho que aqui a gente pode já vir aqui até para os exemplos práticos, né? Então, o gatilho da atenção seletiva, né? A validação. Então, o gatilho está muito voltado para o sistema 1, fazer ali uma quebra de padrão no assunto. Em minha abordagem, a gente sabe que hoje ainda tem muitos, né? E-mail é muito genérico, acaba sendo, né? Oi, tudo bem? Eu tenho tal solução, eu forneço tal sistema. Acho que pode te ajudar. Vamos tentar mudar um pouco, né? Vamos tentar ir ali e falar, oi, ó, eu tenho esse sistema e eu vi que você pode estar enfrentando esse problema, porque eu já estudei, já atendi clientes que são do mesmo setor que você. Vamos conversar um pouquinho para te mostrar como posso te ajudar, né? E aí a validação, né? Que daí já ativa justamente o sistema 2, que é usar cases de sucesso com dados numéricos reais. Né? Então, eu tive tal empresa do mesmo segmento. Né? Eu consegui converter tanto, fazer ela aumentar as vendas em X, Y, Z. Eu acho que eu posso fazer a mesma coisa com você, né? Então, isso desperta o interesse do lead, ele fica junto com você e ele já não pensa, não, é só alguém querendo me vender mais uma solução que não vai fazer sentido, né? Isso é muito interessante, João, porque principalmente quando a gente sai da estratégia de inbound, a gente já está falando numa estratégia de account-based marketing, né, que já é uma estratégia de prospecção ativa, baseada em contas-alvo, né, basicamente a gente usa bastante a Driva aqui para isso, tá? Para os nossos clientes, é basicamente o que? A gente primeiro assim, já define, né, o seu perfil de empresa, que é o teu cliente ideal. A partir disso, eu vou falar um pouquinho como é que isso a gente pode usar na prática, tá? Basicamente, a gente pega os dados da empresa, já sabe exatamente ali qual o porte, quem são os decisores, tudo mais, já entende, né, o padrão comportamental, que a gente já sabe que a empresa daquele perfil tem aquele decisor, aquele influenciador, a gente traduz isso nas abordagens, e olhando, né, para uma estratégia de account-based marketing que a gente mira, a gente não fala em volume, a gente fala em qualidade, a gente mira exatamente bater na porta das empresas que a gente sabe que tem o perfil do nosso cliente ideal. E aí, quando a gente usa uma abordagem que a gente traga informações específicas daquele segmento, que é muito a característica do account-based marketing, né? Que a gente tem algumas vertentes do account-based marketing, né? Que a gente pode fazer um one-to-many, né? Ou seja, a gente faz
uma abordagem para muitas empresas dentro de determinado setor, a gente faz uma abordagem direcionada a um setor, uma empresa específica, one-on-one, ou por fio, que na verdade main é muitos e fio são poucos. A gente cria uma clusterização um pouco mais detalhada, com dores específicas de decisor e influenciador. Mas, enfim, independente de qual o tipo da estratégia, a gente precisa trazer a personalização. Então, a personalização mostrando que eu entendo o mercado, eu entendo a pessoa e, principalmente, eu estudei. Eu sei do que eu estou dizendo, eu tenho autoridade e eu tenho case de sucesso. Então, isso, na verdade, é o grande segredo básico, né, de um trabalho eficiente dessa geração de demanda de account-based marketing ou outbound. O que eu vejo muito por aí não é assim, né? Vocês devem receber toda hora um monte de e-mail genérico, né, de pessoas que nem tiveram, na verdade, enfim, o respeito, para mim é questão de respeito, de estudar meu negócio, oferecendo algo que não faz nenhum sentido para mim e já induzindo que eu tenho um problema sem me perguntar se eu tenho esse problema. E aí, olha só como que a gente cria um caos. Primeiro, eu coloquei uma informação que não tem nada a ver com aquele segmento e ainda eu estou partindo do suposto que aquela pessoa tem uma dor que eu nem sei se ela tem. Então, em vez de você gerar conversão, eu falo, você gera aversão. Então, você gera aversão ao teu negócio. Então, por isso que eu vejo que, independente da questão da estratégia de geração de demanda, das ferramentas que você usa, você precisa primeiro fazer esse estudo de inteligência, olhando a mente e comportamento humano dentro dos seus clusters de CP e suas personas, seus influenciadores e decisores de compra. E isso às vezes acontece vamos supor, né? Isso acontece muito na reunião, né? E às vezes acontece no início da reunião isso, né? Muito genérico, já pressupus aqui que você tem tal problema. Você está falando às vezes com o CEO, com diretores, né? A pessoa vai olhar e fala assim, não tenho isso. Então ela pega, ela vira, começa a olhar para outra tela e fazer outra coisa, ao invés de prestar atenção na apresentação, né? Então isso acontece tanto numa cold call, quanto um e-mail, até numa reunião, né? Você pediu que a reunião às vezes é até mais prejudicial, porque você já conseguiu chamar a atenção dele. Você já conseguiu trazer, né, aquele lead para uma reunião. E aí você vai para uma reunião e você não vai preparado. Então não faz sentido, né? E aí você falou muito sobre justamente essa parte de cluster de CP e intenção, né? Então, queria até que você comentasse um pouquinho sobre as classes de CP, você até já deu uma dica, eu vou comentar um pouquinho, mas aqui na Drivo a gente justamente entende esse CP, entende essa persona, consegue fazer todo esse mapeamento, né? E esse perfil de intenção também conseguimos fazer, então também consegue entender através de um perfil DISC, algo nesse sentido, mas queria entender com você, né? O que você entende, né, sobre a questão da classe CP, sobre a questão de mindset mapping, né? Então, identificar esse perfil de decisão, como que eu posso ir para uma reunião, né, com um decisor e entender o perfil dele. Maravilha. Então, classes de CP, né? Então, o que geralmente o mercado define como pré-requisitos ali para você determinar o perfil do teu cliente ideal, o perfil de cliente ideal olhando para a empresa, quais são as características daquela empresa. Né? Geralmente o pessoal determina ali, ok, qual é o porte da empresa, qual é o segmento, faturamento, etc. Né? Então ela começa a traduzir isso. Isso é que a gente chama de firmografia. Isso é o básico, tá? Mas a gente tem que ir além do básico. Né? Isso é ok. Não está me dizendo nenhum sinal de intenção. Quais são os sinais de intenções que a gente consegue cruzar? Né? Olhando ali para aquela empresa, a empresa está em qual momento dela de crescimento? Ela está no momento que ela está expandindo, ela está contratando novas pessoas, considerando que ela está expandindo, será que a minha solução faz sentido para aquele negócio? Então, como é que a gente vê isso? Está abrindo vagas no LinkedIn? A gente tem que estudar a empresa. Né? Ela fez uma fusão, a empresa, usando a Drivo, inclusive, a gente consegue ver o faturamento, a empresa está em qual porte, ela está perdendo faturamento, ela está aumentando o faturamento, é uma empresa ativa, então a gente começa a cruzar algumas informações além do estático, que são os dados básicos da empresa. E aí, outra informação também que é interessante, existem alguns plugins que a gente usa, né? Depois vocês podem pesquisar plugins que a gente instala aqui no nosso navegador, que a gente entra no site da pessoa, né, da empresa, a gente vê quais são as tecnologias que estão instaladas naquele site.
Então, quando a gente entende quais são as tecnologias que estão instaladas naquele site, a gente consegue medir o que é o nível de maturidade tecnológica daquele negócio. Se o nível de maturidade tecnológica do teu negócio é um pré-requisito importante para o seu perfil de cliente ideal ele ter, você precisa mapear isso. Então, se eu vendo uma solução que eu falo com uma área de inovação, ou eu preciso minimamente ter uma área de tecnologia, eu consigo medir o grau desse avanço tecnológico usando essas ferramentas também. Tá? E agora falando um pouco das personas, né? O pessoal geralmente confunde muito ICP com personas. Perfil do cliente ideal, quando a gente fala no B2B principalmente, a gente não está falando de gente, a gente está falando de perfil de empresa. Tá? Quando a gente fala de personas, está falando quais são as pessoas por trás desses processos de tomada de decisão, influência de compra, que são os stakeholders, né? Então, quando a gente fala dos stakeholders, que aí é onde a galera erra muito, se a gente não se aprofunda nesse perfil dessas pessoas que decidem, que se comunica, a gente falando em termos práticos, né? Até para falar de neurocomunicação, todo ser humano a gente se enquadra em um desses 4 perfis de comunicação, tá? Que é basicamente o que? É um estado mental de tomada de decisão. Ou a gente é mais analítico, ou seja, o nosso processamento de informação ele é mais lento, gradual, eu preciso de mais informações para tomar uma decisão, tá? Focado muito mais em processo e detalhamento, tá? Ou eu sou uma pessoa pragmática, que eu basicamente sou uma pessoa que me expresso com mais velocidade, minha tomada de decisão é mais rápida, a minha fala também, e eu preciso entender o resultado rápido e o que aquilo vai me gerar de ganho. Time box, vamos embora, eu quero entender, objetividade, tá? Tem pessoas que são mais no perfil afável, que são pessoas que já têm um processamento de informação mais lento também, a expressão também é mais suave nesse sentido e busca sempre envolver pessoas nesse processo de tomar de decisão. O que você acha sobre isso? Eu preciso falar com fulano. Né? Então, são pessoas que estão buscando sempre a validação do outro. Tá? Mas isso, de alguma forma, a gente sempre está num desses, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe predominância. Os seres humanos, a gente tem todas essas características, mas qual que prevalece? Então, vocês têm que entender qual é o que prevalece para vocês atuarem numa abordagem comercial, até num ajuste de comunicação. Temos o reflexivo, que já o reflexivo já é um processo de informação mais rápido também, mais ágil, só que é uma pessoa que ela precisa ver, né, entender como as outras pessoas estão usando isso, o que as outras empresas estão falando isso, precisa de storytelling, eu preciso entender como a minha empresa ela vai estar encaixada naquele processo, por que isso vai ser bom para mim, ou seja, é diferente do pragmático, que eu falei, tá bom, qual é o resultado? O outro eu quero entender, beleza, eu quero entender muito mais como eu me insiro nesse contexto, é muito voltado para mim, né, o que eu ganho com isso, tá? Então, são características importantes que a gente consegue mapear quando a gente consegue entender quem são os influenciadores e decisores de compra. Geralmente, e aí eu não tem como falar, geralmente os decisores são pragmáticos, tá? Por quê? Decisores de negócios, porque isso são habilidades que são desenvolvidas. Se a gente fica muito tempo tendo que tomar decisões rápidas, como CEO, como decisores, a gente desenvolve. Tudo isso aqui é desenvolvimento nosso. Então, naturalmente, decisores são assim, tá? Então, são pragmáticos, né? Então, pessoas influenciadoras, pessoas de dados, tecnologia, pessoas que, enfim, técnicos, são analíticos. Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar nesse processo aí de desenho dessas personas, dos seus clusters de CT. Boa, e até já elencando e vinculando isso justamente com como que a deriva chega nesse momento, né? Então, quando a gente fala ali de definir ICP, definir persona, eu gosto muito de dar ali alguns exemplos práticos de que eu já vivenciei, até para entender momento de compra, momento em que a deriva pode ajudar, como que a deriva ajudou, né? Alguns clientes nossos aqui como um todo, né? Então, a gente tem ali majoritariamente 3 soluções, né? Uma ali para mapear mercado, que é a inteligência comercial, e mapear ali ICP, né? O enriquecimento de dados, onde a gente já vai enriquecer essas empresas, né? E a consulta de perfis estratégicos, justamente vinculando e entendendo ali se a pessoa é mais analítica, pragmática, afável, reflexiva, né? Que é justamente com a solução ali que é o Copilot,
né, o Sales Copilot da Driva, que fica ali no WhatsApp, onde consegue fazer todo um dossiê, né, do perfil daquela pessoa. Então, por exemplo, eu teve um cliente um tempo atrás que o que, que ele gostaria de fazer? Ele, né, oferecia ali um software contábil e ele já entendeu que o momento de compra que pode ser interessante para ele é quando uma empresa troca de diretor financeiro. Porque se troca de diretor financeiro, entra né, um novo pensamento, entra um novo processo, e pode ser que aquela pessoa não goste do sistema que está atual. Então, como que a Driva ajudou nesse momento, né? Ela justamente entendeu esse perfil, né, de stakeholder, puxou ali quais são as empresas que tiveram uma troca pelo LinkedIn de diretor financeiro nos últimos 6 meses e que os diretores estão, né, há pouco tempo na empresa, e a partir disso a gente consegue fazer todo esse enriquecimento de dados, né? Então, a gente já consegue puxar e fornecer esse perfil, já fornecer ali LinkedIn, e-mail, né, como se tinha dito, faixa de faturamento, faixa de funcionários da empresa, localização dela, né, segmento de atuação, tudo isso para facilitar justamente essa prospecção, facilitar ali a tomada de decisão estratégica no final do dia, né? Maravilha. E aí, vindo um pouquinho para a unidade de decisão e tarefas, né? Então, como que a gente mapeia, né, essa rede de influência, né? Como que a gente vai ali e entende o decisor, o usuário, né? Quem que está no compras, quem que é o diferenciador, como que eles podem nos ajudar em todo esse processo, né? E aí, né, como você comentou, né, o cliente não compra o produto, né? Ele contrata uma solução para realizar uma tarefa. Né, ele contrata a solução para justamente suprir uma necessidade ou uma dor que ele possa estar sentindo naquele momento. Então, tem alguns exemplos, eu queria que, né, não sei se tem algum exemplo, né, ali de clientes que já utilizaram ali a solução de vocês, né, o serviço de vocês, muito voltado para isso, né, para realizar, né, essa tarefa, para justamente ir endereçar uma dor ali que eles estão sentindo no momento. Basicamente, sim, os nossos clientes, né, toda a nossa consultoria, ela baseia muito em entender, principalmente, né, enfim, o que pensa, o que sente, o que fala, o que faz, né, e isso por quê, né, porque eu vejo a gente atender empresas que estão lançando produto ou empresas que estão com um crescimento ali estagnado, e muitas vezes a estagnação do crescimento é a falta desse conhecimento para poder, de fato, enfim, trazer outras soluções, trazer um outro perfil. Então, o que eu estou querendo dizer, né, para vocês? Acho que isso é muito importante. A gente tem que estar aberto a também, quando a gente faz uma pesquisa dessa com a nossa base de clientes, a ouvir que muitas vezes aquele nosso cliente que a gente está atendendo com a solução não é um cliente ideal para a gente. Isso é mais uma provocação, tá, gente? Porque quando a gente começa a atender entender qual é a tarefa funcional, social e emocional de cada um, e a gente, beleza, essa é a expectativa do meu cliente, isso aqui que eu entrego não está alinhado, muitas vezes a gente tem um erro de estratégia. Então, pode ser um erro de produto que a gente consegue melhorar, ou basicamente um erro de estratégia. Qual é a estratégia? Eu não estou atraindo os clientes que realmente veem valor no meu negócio. Então, a gente já atendeu aqui operações que tiveram que pivotar. Tem uma base de clientes que é a vaca leiteira, que paga as contas, a gente não quer mais atender esse tipo de cliente. Mas é o que eles pagam hoje, e a gente teve que pivotar a estratégia a partir desse trabalho de perfilamento, tá? Olhando para o mercado, comparando uma pesquisa de mercado e olhando o mercado fora, tá? E olhando para dentro da empresa, a gente comparou, beleza, a sua solução, a gente está perdendo dinheiro, porque esses clientes atuais, eles não têm valor, eles dão muito trabalho, eles demoram para converter, e no final das contas você não está com crescimento estagnado exatamente por isso. Porque é difícil reter, você está perdendo, e é difícil trazer novos. Por quê? Porque está desalinhado. E a gente teve que pivotar a estratégia a partir desse trabalho em que mudou totalmente a abordagem de comunicação, perfis de clientes. Então a gente faz um trabalho de validação disso, da comunicação, e começa a fazer o quê? Transacionar por um outro perfil que faz sentido para aquela empresa. Eu não posso falar nomes, tá, gente? Porque são empresas grandes, né? Então, inclusive, essa empresa foi adquirida, né? Depois desse trabalho por uma outra player muito grande também. Mas exatamente o que eu estou querendo dizer, né, para vocês? Que a gente precisa aprofundar, principalmente olhando com decisores e influenciadores de compra. Cada decisor e influenciador, elas têm tarefas específicas que a gente consegue ajudar no trabalho delas. O CEO, né, ele tem determinadas funções e a gente consegue ajudar esse CEO com a nossa solução para atingir X resultado. O influenciador, que é o usuário, por exemplo, falando no SaaS, já tem uma outra dor e a abordagem é diferente.
E ele influencia porque muitas vezes ele que usa o produto. Mas o CEO tem que ver o ROI, o que isso vai ganhar em termos de produtividade, por exemplo. Então, se a gente entender que existem pessoas diferentes dentro desse processo de tomada de decisão, que têm tarefas distintas, que têm expectativas distintas, a gente precisa mapear isso e criar abordagens segmentadas, tá? E acho que no momento que a gente fala de pivotar, né, existe um trabalho muito grande de nutrir. Então, entender o novo perfil, né, e se adequar a esse mercado, né. E nisso, acho que um aliado muito grande é justamente a automação, né, nessa nutrição de leads. Então, como é que você vai entrar em contato com esse novo público, né? Como é que você vai fazer com que eles te conheçam, né? Como que você vai nutrir esses diferentes stakeholders de forma simultânea com mensagens personalizadas? Aqui é só mostrando um pouquinho, né? Essa aqui é uma das soluções da Driva também, de engajamento justamente em LinkedIn, WhatsApp e e-mail. Então, o nosso foco é justamente em retirar essa carga manual de prospecção multicanal, fazer com que você tenha, né, a possibilidade de focar em outras atividades do dia a dia e não ficar preso somente nessa nutrição e nessa prospecção, porque vai ser um trabalho mais trabalhoso, né? Vai ser algo que vai demorar um tempo e que se você for fazer de forma manual vai te consumir muito tempo do seu dia a dia. Então, você ter uma ferramenta de automação para te ajudar nesse momento, né, de prospecção e de nutrição, acho que é algo essencial para que você tenha, de fato, mais tempo para atividades que são mais importantes. Gente. Não é que a prospecção não seja importante, mas ela é muito manual. Então, como é que você pode, de fato, ter alguma solução para ser tua aliado nisso? Então, acho que a Driva entra muito também nesse quesito de ajudar ali no dia a dia comercial, né, como um todo. Né? E Maravilha. aí, acho que já vindo para neurocomunicação e brain storytelling, né, e aí abro novamente para você, né, Raíza, comentar um pouquinho sobre sincronização neural, né, o transporte narrativo. Você que tem todo esse know-how aí para falar sobre isso, né? O que é interessante falar para vocês? Assim, o storytelling é uma ferramenta ancestral. O que é a ferramenta ancestral? Desde que tempo é tempo, todo o nosso conhecimento ele foi passado através de contando histórias, né? Então isso faz parte do nosso DNA. O que isso quer dizer? Né? A gente tem um neurônio, né, o neurônio espelho, que é o responsável pela empatia. Quando a gente tem uma história interessante que de alguma forma engaja a gente, que faz sentido para a gente se conecta e a gente espelha o comportamento de quem está ouvindo. Isso quer dizer o quê? É como se eu estivesse vivendo aquela história. Sabe? A empatia é isso, né? Quando você escuta com atenção, você consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Tá? Então, quando a gente consegue trabalhar muito bem esse perfil, essa comunicação, uma boa história para cada perfil de cliente, a gente facilita o que? A absorção dessa mensagem, né? Por conta desse fenômeno do neurônio espelho. E essa retenção de mensagem quer dizer o quê? Quer dizer memória, quer dizer uma influência no processo de tomada de decisão. Lembra que a gente tem que fazer decisões e a partir do momento que de alguma forma aquilo ali me impactou positivamente, né, no momento que eu tenho que tomar uma decisão, ele está ali mais próximo para a minha tomada de decisão, tá? Então, olhando basicamente uma narrativa básica ali de pilares de construção de história, a gente coloca o nosso ICP como personagem dessa história, como que eu resolvo aquela dor, qual é a dor, qual é o problema que ele está, né? Eu falo a ambientação, ou seja, dores do teu mercado, dores próprias, mostrar que ele não está sozinho, que tem outros players, por exemplo, com as mesmas dores, que tem aquela dor, que ele passa por isso, e a gente tem o que é a solução. E a gente consegue, a gente entende e a gente tem a solução. Então, são esses 4 pilares básicos, né, que a gente consegue construir uma narrativa, né, usando a neurociência aí com o storytelling. E ter um storytelling muito bem feito é um trabalho muito importante no dia a dia, né? Não adianta nada você chegar numa reunião e não conseguir convencer aquela pessoa, né? Você tem que saber elencar pontos e fazer o vínculo entre eles. Então, a habilidade de ter um storytelling bom é uma habilidade muito importante para o vendedor na ponta, né? E aí a gente entra também na questão do coquetel de conversão e juntamente, né, trazendo o sistema um e 2, né, novamente, e como que a gente rompe essa barreira, né, e engaja o sistema 2, que é o nosso sistema, de fato, que a gente, né, tá mais no controle, e como que a gente pode trabalhar também com questões de saúde, né, que são dopamina, oxitocina, que estão presentes no dia a dia, né, às vezes a gente esquece disso, mas existe a liberação, né, desses hormônios como um todo na reunião e na prospecção, então a gente vê que a gente pode trabalhar muito bem com eles,
em conjunto para atrair a atenção de quem está conversando, né? E fazer com que ele, de fato, feche com a gente, né? É isso. Então, basicamente, o quê? Quando a gente entende bem como é que funciona o sistema 1 e 2, né, a gente usa, na verdade, o sistema 1 para romper essa barreira, para despertar essa atenção. E quando a gente cria uma novidade, a gente mostra a possibilidade de recompensa, a gente libera o que? A dopamina. A dopamina, ela basicamente é um neurotransmissor que faz a gente sentir o prazer com antecipação, sabe? Então, a partir do momento que a gente foca a atenção, né, direcionada ao criar o desejo de um resultado específico ou de saber mais, né, a gente acaba quebrando o padrão, ou seja, desperta a atenção e a pessoa já começa a sentir o prazer de um possível resultado futuro, tá? E aí, a partir do momento que a gente quebra essa barreira, a gente entra, né, ou seja, eu consegui ganhar atenção, né, para continuar essa conversa. Quando a gente vai para o sistema 2, que é o sistema racional, que ele começa a processar aquelas informações, ok, isso aqui faz sentido para mim ou não faz sentido para mim, eu tenho esse engajamento, né, com uma abordagem muito bem alinhada, eu consigo fazer a liberação da ocitocina. Ocitocina, na verdade, é um neurotransmissor que ele é responsável para a gente sentir bem, sentir confiança naquilo, né? Então, como é que a gente gera isso? Através da empatia. Quando a gente consegue despertar a empatia e a gente consegue, de alguma forma, fazer com que a pessoa se coloque naquilo, consiga ver naquele contexto ou compartilhe aquela experiência, a gente gera esse selo de confiança. Então, naturalmente, a gente quebra aquela barreira, né? Então, assim, aí a gente quebra a barreira do não, né, do outro, porque eu já ganhei a confiança, e a gente naturalmente o que? A gente reduz a crítica, a resistência. Então a pessoa está mais aberta a ouvir e a processar aquela informação. Tá? Então, esse não é uma fórmula de sucesso, gente, eu gosto de falar, não é fórmula de sucesso, mas é uma combinação que funciona muito bem, tá? E aí a gente já entra justamente no framework aqui, elencando, né? Dopamina, oxitocina e como que a gente pode usar isso. Pode ser numa cold call, pode ser numa reunião, né? E ser um aliado nosso, né? Então, primeiro seria uma quebra de padrão, né? Então a gente já desperta justamente a dopamina ali no nosso lead. Então, tem que ser um gancho que foge do óbvio. Tem que ser algo que não seja muito padrão, né? Tem que ser por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Driva, né? Uma base de dados que vai entregar um valor para um cliente que às vezes faz consultoria em algum RP específico. Opa, a Driva consegue mapear RPs. Vamos estudar um pouquinho isso? Posso te mostrar como que a gente faz esse trabalho, né? É trabalhar na dor comum também, né? Então, é demonstrar a empatia para o cliente. Então, falar, cara, a gente sabe do teu desafio, a gente sabe que, né, às vezes você, como né, líder comercial, você quer fazer com que o time performe, você precisa entregar resultado rápido. Como que a gente pode te ajudar nisso, né? A gente sabe que o marketing, por exemplo, eu sei que uma dor que ocorre muito é justamente a geração de demanda qualificada. Então, deixa eu te mostrar como que eu posso te ajudar. Isso está acontecendo aí, né? Deixa eu entender melhor, né? Que é justamente criar essa confiança que você tinha falado, né? E aí já também, né, fazer a prova do contraste, então falar de um cenário antes e depois, e já elencar, às vezes, muito com os cases de sucesso que a gente tinha comentado, né? Então, ó, eu tinha esse case aqui, o cenário dele é esse, é um cenário específico, mas que não fazia sentido. Depois a utilização, opa, né, a gente entrou, resolveu todo o problema, né, resolveu ali o que estava acontecendo, o gargalo, e a gente já tem ali o depois, né? Então, trabalhar com um cliente similar, né? E, por fim, né, ter ali a chamada de baixa fricção, né? Então, reduzir o cortisol. Então, fazer com que o lead não sinta que ele está perdendo tempo, né? Ter um CTA, de fato, muito mais direcionado e que demonstre interesse, desperta o interesse nesse cliente em si, para que ele não esqueça de você. Para que ele olhe e fale assim, não, opa, eu preciso falar com a Raíza, né? Preciso falar com o João, porque tem uma solução ali que faz sentido para o negócio. É aquela coisa que é muito difícil, né? Que é fazer o cliente ir atrás de você e não você atrás do cliente. E ele entender que ele não vai perder tempo, que aquilo vai agregar valor. Porque no final das contas, o ser humano não gosta de comprar nada. Não, mentira, vou corrigir. A gente não gosta que vendam nada pra gente, mas a gente adora comprar. Você entende? Por quê? Muito isso. A decisão é nossa. Eu não quero que nada seja empurrado para mim. Eu tenho que entender que aquilo faz sentido para mim. Eu quero trocar a experiência. Então, assim, quando a gente fala de uma venda consultiva, uma venda B2B complexa, beleza, vamos conversar para mostrar se faz sentido as nossas sinergias, como que a gente pode se ajudar. Né? Então, é uma troca. Então, e não a questão, beleza, eles vão me vender alguma coisa. Porque quem quer vender alguma coisa, parece só quer empurrar. Ou seja, será que de fato aquele produto, aquela solução faz sentido para mim?
Então, a decisão é da pessoa. Então, a gente compra, mas a gente não gosta que as pessoas vendam as coisas pra gente, tá? Exatamente. E aí, já vindo um pouco na venda consultiva híbrida, né? Então, você falou, né? Venda consultiva, ela tem que ser algo mais personalizado. E aí, claro, assunto do momento, e acho que de muito tempo ainda vai ser a utilização da IA junto com o humano, né? Como que a IA pode, de fato, otimizar o teu tempo e ser um aliado, né? Então, a gente tem ali a questão da alavancagem cognitiva e a gente pode vincular isso justamente com uma solução nossa aqui da Driva, que é o Copilot. Então, é usar a IA para gerar grandes volumes de dados, né? E entregar o insight pronto. O que é o insight? Aquele dossiê que eu tinha comentado. Então, como é que eu posso ter ali um perfil DISC do meu decisor e entender, né, já vinculando, se ele é uma pessoa mais dominante, se ele é uma pessoa que é mais consultiva, né, que é mais empática, não é? Então, com a solução a gente já consegue ter esse entendimento, reduzir a própria fricção cognitiva, então usar a própria automação ali do WhatsApp também para facilitar ali a resposta do lead, né? O sistema 1 ele gosta de facilidade, né? Ele gosta de ter, não gosta de ter o esforço no dia a dia, né? E ter o papel do vendedor como um curador de soluções, né? Não ser um tirador de pedidos de fato, não ser alguém que a pessoa chega, você só tira o pedido e vende algo para ela, às vezes vende a solução mais barata, mas não é nem aquilo que vai de fato suprir a necessidade dele. É você entender um pouco da dor, entender a necessidade e ser um especialista no negócio. Eu acho que essa é a grande dificuldade, é o que a gente sempre tenta buscar fazer aqui na Driva, né? Acho que imagino que na Growth também, né? Sim. Então, realmente não ser só mais um tirador de pedido, mas ser uma pessoa que entende da dor, que está do lado do cliente, e ó, algo que até o próprio Patrick Horacio fala, né? É você puxar o cliente para o teu lado. Vocês dois sentarem lado a lado, olharem o problema e falarem, ó, você está vendo isso daqui? Isso aqui é o problema. Como que a gente pode te ajudar com isso? É muito interessante você falar da IA, porque a gente usa bastante IA nos nossos processos, tá? De todo o processo, da consultoria até da execução do trabalho, tá? Por quê? Porque a gente acredita totalmente nesse ganho de produtividade, né? Só que se a gente não tem o conhecimento da estratégia do negócio, das pessoas, dessa inteligência, a gente vai o quê? Vai automatizar e vai escalar um problema. Entende? Então a gente primeiro define a estratégia, entende as personas, desenha toda essa comunicação e aí escala a alavancagem, geração de demanda e conversão. Por quê? Eu vou estar escalando algo que eu sei que faz sentido e não escalando um problema. O que eu vejo no mercado? A galera só quer usar ferramenta e você acaba o quê? Amplificando a tua falta de conhecimento do teu mercado, né? Incomodando muito mais gente do que gerando conversão. Então, acho que é mais essa provocação aí para ficar para o pessoal. Você cria uma cultura, né, Raíssa, às vezes na empresa. Se você já não tem esse falta, você tem essa falta de conhecimento, você vai falando para as pessoas, às vezes você acaba sendo aquela pessoa que é a imagem da empresa, né? E né, quem entrar vai seguir os seus conselhos, vai seguir a mesma metodologia que você está fazendo. E tá tudo bem, gente, você não utilizar a metodologia mais correta no momento, mas você não pode ficar parado, você não pode achar que você é o dono da verdade e aquilo ali que você está fazendo é o que vira o jogo, né? A gente sabe que a gente está em constante evolução, né? Então, já trazendo uma conclusão, né? O sucesso das vendas do B2B, né, de alta performance não é um jogo de números, é um jogo de contexto. É um jogo onde eu vou, quem tem um contexto melhor, quem se prepara melhor, vence aquele jogo, né? E é isso, sim, pessoal. Eu acho que esse é o ponto. A visão de growth é essa. A gente tem que errar. Como é que a gente erra? A gente vai fazer experimentos, a gente vai testar várias abordagens e ver o que funciona e o que não funciona. Porque o que não funciona, a gente deixa para lá. O que funciona, a gente escala. Sabe? Esse é o ponto. O que não dá é a gente ficar para trás e continuar insistindo no meio. Porque isso é o processo de crescimento de qualquer negócio. É tentativa e erro, né? E é a partir dos erros que a gente consegue, de fato, ter vários pequenos aprendizados e a partir disso a gente escala resultado, né? E quando a gente fala ali de volume desqualificado de lead, isso é ruim para todo mundo, né, gente? Imagina, drena a energia do time de marketing, de vendas, né? Enfim, além de não bater, né, os resultados do crescimento da empresa, isso acaba desestimulando o time como um todo. Por isso que é importante a gente alinhar bem esses pontos, né? Então, assim, só para a gente fechar aqui, né, e não é uma fórmula, botei entre parênteses aqui, mas existe uma combinação, né, de dados com neurociência. A gente fala, a gente precisa dos dados e junto dessa informação da neurociência para que a gente consiga ter uma conversão eficiente. Como? Usando a inteligência comercial, os dados,
para encontrar esses clusters ICP com maior intenção de compra agora, limpando o ruído no pipeline. Como é que a gente gera qualidade? Como e quando falar, o estudo de comportamento humano para a gente definir essa abordagem, definir essas narrativas com a neurocomunicação. E, de fato, o que? Para gerar essa conversão. Como? Encurtando o ciclo de venda, aumentando a percepção de valor, gerando essa confiança e o desejo de conversão, né? Da compra em si. Né? Eu acho que é isso, né? É Vamos lá. isso, Raíza. Acho que foi um papo super importante, né? Como eu tinha dito para você, eu já tinha ouvido falar um pouco de questão da neurociência aplicada em vendas, mas nunca com essa profundidade. Acho que eu tive uma aula aqui junto com quem está assistindo a gente, que foi muito legal. Pessoal, eu vou pedir para que vocês entrem no nosso grupo de inteligência do mercado, tá? Então, ali dentro, é só escanear o QR Code, então dentro do grupo, nós estamos lá, vocês conseguem testar a plataforma da Driva, entender como que a gente faz toda essa clusterização, toda essa definição de ICP como um todo, né? Então, podem nos chamar, a gente está à disposição de vocês, né? E também, né, eu vou pedir aí para o pessoal escanear o QR Code da Growth Office para receber um diagnóstico gratuito ali de crescimento do seu negócio. Então, Raíssa, se quiser compartilhar um pouquinho, né, do projeto, né, um pouco do que vocês fazem ali para o pessoal poder se cadastrar também. Então, a gente atende empresas de vários perfis, tá, pessoal? Desde startups, early stage, startups aceleradas, pequenas e médias empresas. Então, assim, o nosso foco é, de fato, trazer uma consultoria dependendo do nível de maturidade e necessidade de cada negócio e essa visão também de hands-on, da execução desse trabalho. Focando principalmente em geração de demanda, conversão de venda, olhando ali para aumentar a retenção do cliente junto com o time de CS, enfim, ofertas de produto, de upsell. E o que é a nossa oferta aqui é para vocês escanearem esse QR Code e receber um diagnóstico gratuito. O que é esse diagnóstico gratuito? A gente vai fazer algumas perguntas básicas ali para entender a maturidade do negócio de vocês, como é que são essas métricas, porque a partir dessas métricas a gente tem os dados, os insights para entender e mostrar, olha só, você está tendo um gargalo aqui, a hipótese é essa. E a gente consegue mapear, né, e daí dar caminhos de soluções para vocês. Tá? Então, me sigam também, vocês estão aqui no LinkedIn, mas se vocês não me seguem ainda, tá? Raíza Terra, tá? Eu estou sempre compartilhando ali bastante conteúdo sobre neurociência, problema para growth, go-to-market, e eu espero a gente trocar bastante. E aí, tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, João. Obrigada, Driva. Foi um prazer essa troca. E a gente se vê numa próxima. Prazer é nosso, Raíza. Muito obrigado, né, por toda a parceria. Então, também, né, se precisar, estamos à disposição. E, pessoal, obrigado para quem participou, né, espero que vocês tenham gostado. E, novamente, né, quiserem tirar alguma dúvida, podem me chamar, podem chamar a Raíza, estamos à disposição. Obrigada, gente. Tchau, Um tchau. abraço.